Bom, vamos agora ver, né, a questão número 5. Essa questão número 5 está na resolução 21538 do TSE. Né? Trata das duplicidades e pluralidades de inscrições eleitorais. Né? Então, a duplicidade não é quando o eleitor, naquele momento, né, que o TSE faz o batimento e identifica, né, o eleitor com duas inscrições. A pluralidade, mais de duas, né, 3 ou 4 inscrições. Então, a identificação de duplicidades e pluralidades é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral através de batimentos específicos. Então, o TSE, por exemplo, vai realizar um batimento para ver, né, quais eleitores que naquele momento encontram-se com duas inscrições, né, duplicidade, ou mais de duas, né, 3, por exemplo, pluralidade. E ao identificar, então, vai enviar para o órgão, né, da Justiça Eleitoral competente, né, esta relação, este relatório, para que então aquele órgão, né, decida a duplicidade ou pluralidade. Né? Então os órgãos, né, por exemplo, o juiz eleitoral, né, tem competência para decidir? Tem. Corregedor regional eleitoral também tem. E o corregedor geral da Justiça Eleitoral. Né? Corregedor geral do TSE, corregedor regional do TRE e o juiz eleitoral de cada zona eleitoral. Né? Então, são batimentos específicos. Né? Mas nós temos o batimento diário também. Então, diariamente, o Tribunal Superior Eleitoral realiza, né, batimentos, ou seja, batimento é o cruzamento, né, das informações constantes dos cadastros eleitorais dos TREs de todo o Brasil. Então, o cruzamento este para identificar duplicidades e pluralidades. Mas existe também o batimento nacional diário. Então, todas as operações que diariamente são realizadas nos cartórios eleitorais, né, naquele mesmo dia, né, final do expediente, o TSE, então, realiza um batimento para atualizar as informações, né, do cadastro eleitoral. Como, por exemplo, né, alistamentos, transferências, revisões, revisão, por exemplo, né, alterando o nome, né, nome para casado, né, ou casada, né, data de nascimento errada. Isso é a revisão. Segunda via, cancelamento de inscrição eleitoral, suspensão de direitos políticos, né, suspensão da inscrição eleitoral, etc. Então, tudo isso aí é feito diariamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós temos aí, né, esses batimentos, tá certo? Vamos ver, então, né, esta questão aqui, número 5, né, da resolução 21538/03 do TSE. De acordo com a resolução TSE 21538 de 2003, as decisões das duplicidades e pluralidades de inscrições, agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quanto à inscrição de pessoas que estão com os direitos políticos suspensos na esfera administrativa, caberá no tocante às pluralidades, né, Então vamos ver então qual é a autoridade judiciária eleitoral competente para decidir duplicidades e pluralidades. A resolução 21538/03 do TSE estabelece o seguinte, né, no tocante às duplicidades, o juiz eleitoral da zona eleitoral aonde foi realizada a inscrição mais recente. No tocante às pluralidades, né, nós vamos ver, né, na zona eleitoral do juiz eleitoral aonde foram realizadas as inscrições, né, todas elas, as 3, né, aí é a pluralidade. Quando, né, as inscrições forem realizadas em zonas eleitorais distintas, né, 3, por exemplo, mas do mesmo estado, né, a decisão da pluralidade é de competência do corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral respectivo. Quando as inscrições, né, as 3, por exemplo, forem realizadas em estados distintos, ou seja, em zonas eleitorais, né, 3 zonas eleitorais de estados distintos, né, 3 estados, a competência para decidir estas pluralidades é do Corregedor Geral da Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Então nós temos aí as autoridades competentes para decidir duplicidades e pluralidade, né? Juiz eleitoral, Corregedor
Regional Eleitoral do TRE e o Corregedor Geral do TSE, né, da Justiça Eleitoral lá no TSE. Então vamos ver então qual seria a alternativa correta com relação a esta questão número 5. Então, de acordo com a resolução 21538 de 2003 do TSE, as decisões das duplicidades e pluralidades de inscrições agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quanto à inscrição de pessoas que estão com direitos políticos suspensos na esfera administrativa, caberá no tocante às pluralidades ao, não é? Esse caso aí de inscrição suspensa é quando, por exemplo, o eleitor sofreu uma condenação criminal transitada em julgado. A inscrição daquele eleitor vai ficar suspensa durante todo o período, né, em que estiver em andamento aquela pena, né, que ele recebeu por ocasião daquela sentença que transitou em julgado. Então, por exemplo, o eleitor levou uma pena de 20 anos, né, de reclusão, por exemplo, a inscrição dele vai ficar no cadastro eleitoral suspensa, né, por todo este período aí, 20 anos. Quando ele cumprir a pena, ele vai ao cartório eleitoral do domicílio dele, né, requerer a regularização da inscrição dele. Leva o documento, né, de que cumpriu a pena integralmente e o cartório então vai regularizar, né, a inscrição daquele eleitor que estava, né, na situação de suspensa. Pode ocorrer também com o conscrito, né? Conscrito, né, são aqueles eleitores ou não, né, com 18 anos de idade que estão cumprindo o serviço militar obrigatório naquele momento. Então a inscrição dele vai ficar suspensa durante todo o período de conscrição. Então essa situação aí de suspensa. Então vamos lá. A letra A. Juiz eleitoral da zona eleitoral quando envolverem inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral. Letra B. Corregedor regional eleitoral quando envolverem inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de circunscrições diversas. É pluralidade que ele quer, viu? Não é duplicidade, é pluralidade. Letra C. Corregedor geral eleitoral quando envolverem inscrições efetuadas entre zonas eleitorais da mesma circunscrição. Letra D. Tribunal Regional Eleitoral quando envolverem inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de circunscrições diversas. E a letra E, Tribunal Superior Eleitoral, quando envolverem inscrições efetuadas entre zonas eleitorais da mesma circunscrição. Vamos ver então qual é a alternativa correta. Então está aí o artigo 41 da Resolução 21538/03 do TSE, que estabelece o seguinte: a decisão das duplicidades e pluralidades de inscrições, agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quanto às inscrições de pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, na esfera administrativa caberá. Inciso 2. No tocante às pluralidades, A. Ao juiz eleitoral, né, quando envolver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral. Então, quando se trata de pluralidade, né, de inscrições, será o juiz eleitoral da zona eleitoral aonde aquelas inscrições, né, aquelas 3 inscrições, por exemplo, foram ali, né, requeridas, né? Então, é o juiz eleitoral desta zona eleitoral. Então, vamos ver as alternativas. Então, a letra correta é a letra A. Juiz eleitoral quando envolverem inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral. A letra B, corregedor regional eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de inscrições diversas. Então, aí seria 3 zonas eleitorais no mesmo estado. Aí seria o corregedor regional eleitoral. A letra C, corregedor geral eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas em zonas eleitorais da mesma circunscrição. Errado. TRE, na letra D, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de circunscrições diversas. Errado. TSE, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais da mesma circunscrição. Então, a alternativa correta é a letra A. Juiz eleitoral da zona eleitoral quando envolverem inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral. Letra A, a resposta à questão número 5. Vamos agora analisar
a questão número 6, propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é regulamentada na Lei 9.504/97 e, em todas as eleições, o TSE edita uma resolução específica regulamentando a propaganda eleitoral e, mais precisamente, as regras contidas na Lei 9.504/97. A propaganda eleitoral, ela se realiza, de forma gratuita no rádio e na televisão e paga jornais e revistas, e gratuita na internet. Então nós temos aí a propaganda eleitoral. Mas nós temos 3 tipos de propaganda: a propaganda partidária, a propaganda intrapartidária e a propaganda eleitoral. A propaganda partidária ocorre durante todo o ano em que não temos eleição. Por exemplo, neste ano nós não temos eleição. Então a propaganda partidária ocorre durante todo este ano. No ano da eleição, ela vai até o dia 30 de junho, do ano da eleição. A partir do dia 1º de julho do ano da eleição, não haverá mais propaganda partidária. A propaganda partidária é para o partido difundir seu programa, divulgar seu programa, as ações do partido, enviar mensagens aos seus filiados, etc. Isso é a partidária. A intrapartidária, o próprio nome já diz, intra, dentro do próprio partido. Ou seja, o partido vai realizar a propaganda intrapartidária nos 15 dias que antecedem a convenção do partido, naquele local onde será realizada a convenção. Então, para que serve a propaganda intrapartidária? Para aqueles que pretendem concorrer a um cargo eletivo pelo partido, inicialmente, coloquem seus nomes para aqueles que escolherão os candidatos, que são os filiados. Então, nesses 15 dias que antecedem a convenção, naquele local onde será realizada a convenção, os pré-candidatos a candidatos vão divulgar seus nomes aos filiados que estarão ali presentes. Eles então poderão distribuir panfletos, poderão colocar cartazes, poderão colocar faixas naquele local onde será realizada a convenção. Isso ocorre nos 15 dias anteriores à convenção. Não pode usar carro de som, nem rádio, nem televisão, nem levar para fora do partido aquela propaganda intrapartidária. Então esta é a propaganda intrapartidária. E também nós temos a propaganda eleitoral. Esta propaganda que é realizada pelos candidatos, partidos políticos e as coligações, para divulgar os nomes dos seus candidatos aos eleitores que deverão votar naquela eleição. Então a propaganda eleitoral, ela ocorre no rádio e na televisão sempre de forma gratuita. Na internet também de forma gratuita. Então a única propaganda eleitoral paga é em jornais e revistas. Esse jornal, jornal normal, 1/8, e nos tabloides, 1/4, é o tamanho da propaganda. 10 em cada dessas empresas, pode ser até 10, e com um detalhe, quando eu fizer a propaganda no jornal, na revista, tem que colocar também o valor ali da contratação, da publicação daquela propaganda eleitoral. Bom, existe também na Lei 9.504 algumas regras referentes à propaganda. Por exemplo, o que é permitido e o que é que não é permitido. Bom, em primeiro lugar, no dia da eleição, nenhum tipo de propaganda eleitoral é permitido. Inclusive, é crime eleitoral no dia da eleição, boca de urna, a regimentação de eleitores, para fazer propaganda, etc. Então, são crimes eleitorais, que no dia da eleição poderão ensejar a detenção das pessoas que estão naquele momento, por exemplo, fazendo a chamada boca de urna, etc. Bom, a propaganda eleitoral, ela vai até a véspera da eleição, mas todo tipo, não. Não. Rádio e televisão, até a antivéspera. Comício também, até a antivéspera. Permitida, no último dia do comício, 2 horas a mais. Bom,
E na véspera, distribuição de folhetos, né, panfletos, colocação de mesas nas avenidas, né, bandeiras, né, distribuição de panfletos, né, carro de som vai das 8 da manhã até as 22 horas, e a distribuição de panfletos, né, bandeiras, etc., das 6 da manhã até as 22 horas, né, devendo ser retirada, né, após esse horário. E aí nós temos, então, algumas regras referentes à propaganda eleitoral. Vamos, então, agora responder a esta questão número 6 e aí detalharemos, né, as alternativas. Então, vamos lá. A respeito da propaganda eleitoral em geral, é correto afirmar que, letra A, se consideram bens de uso comum para fins eleitorais, dentre outros, as lojas, os cinemas e os centros comerciais de propriedade privada. Letra B. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, é permitida a colocação de propaganda eleitoral, desde que não lhes cause dano. Letra C. A veiculação de propaganda em bens particulares pode ser realizada mediante pagamento do espaço destinado a essa finalidade. Letra D. A propaganda eleitoral, através da distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, depende de autorização da Justiça Eleitoral. E a letra E, nas dependências do Poder Legislativo, Câmara Federal, Câmara Municipal, etc., a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério do juiz eleitoral competente. Vamos ver a resposta e então analisaremos cada uma das alternativas. Então está aí a resposta, artigo 37 da Lei 9.504/97. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam ao poder público, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é proibida, é vedada a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados, né? Nós temos aí, então, né, a redação dada por esta lei nova, 13.165, né, de 2015. Então, esta é a resposta, né? E o que é bem de uso comum? Está aí o parágrafo 4, né, da Lei 10.406, né, que é o Código Civil, dizendo: bens de uso comum para fins eleitorais são, né, os definidos, ó, nesta Lei 10.406, Código Civil, e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes sociais, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Então, cinema, nenhum pode colocar propaganda. Clubes sociais, proibido também. Lojas, seja qual for o tipo de loja. Inclusive restaurantes também é proibido também. Então, qualquer que seja a loja, é proibido colocar na frente qualquer tipo de propaganda ou então no interior dela, proibido, né? Restaurantes também. Centros comerciais, né? Shoppings, etc., proibido. Templos, né? São as igrejas, né? Essas diversas igrejas que nós temos aí, proibido. Né? Ginásios, né? Escolas, proibido. Estádios, né? De futebol, proibido também. Membro de propriedade privada. E também praia. Praia também, né? É um bem de uso comum, né? Onde a sociedade, né, tem acesso, a população tem acesso em geral. Então, praia também é proibido também, né? Realização de propaganda eleitoral também, tá? Então, a alternativa correta, né, a esta questão, né, número 5, tá? Seriam esta letra A. Se consideram bens de uso comum para fins eleitorais, dentre outros, as lojas, os cinemas e os centros comerciais de propriedade privada. Letra B, vamos ver a letra B. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, é permitida a colocação de propaganda eleitoral, desde que não lhes cause bem. Não é permitida. Jardins, árvores de praças públicas, é proibida a colocação de qualquer tipo de propaganda.
seja uma faixa, seja um cartaz, seja lá o que for, mesmo que não lhes venha causar dano, é proibido. Letra C. A veiculação de propaganda em bens particulares poderá ser realizada mediante pagamento de espaço destinado a essa finalidade. Não, é proibida a propaganda eleitoral em bens particulares, né, mediante pagamento. Ela é realizada, não é, gratuitamente. Então, por exemplo, né, um muro, a utilização de um muro para propaganda tem que ser cedido, né, gratuitamente ao candidato, ou ao partido, ou à coligação. Letra D. A propaganda eleitoral através de distribuição de folhetos, volantes e outros impressos depende de autorização da Justiça Eleitoral. Não depende de autorização de nenhum órgão. Independe de autorização de qualquer órgão, desde que respeite a legislação eleitoral. Ou seja, coloca uma mesa na calçada, perfeito, né? E ali vai ficar uma pessoa do partido distribuindo folhetos. Então, esta distribuição de folhetos, tá, independe de autorização, nem da Justiça Eleitoral, nem de qualquer outro órgão de fiscalização. Apenas não pode atrapalhar a passagem dos pedestres. Letra E. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério do juiz eleitoral competente. Errado. Não é do juiz eleitoral competente. O juiz não tem competência, né? É da mesa diretora. Então, o candidato, por exemplo, na eleição municipal, lá no seu gabinete, devidamente autorizado pela mesa diretora, poderá colocar, por exemplo, cartazes, mas é no interior do seu gabinete. Não é em todas as dependências, né, daquele órgão legislativo. É no seu gabinete. Então, está também incorreta, né, essa alternativa. Então, a letra A é a alternativa correta. Considera o bem de uso comum para fins eleitorais, dentre outros, as lojas, os cinemas e os centros comerciais de propriedade privada. Então, letra A é a resposta correta. Está aí o artigo 37 da Lei 9.504/97, respondendo esta questão número 6. Vamos agora para a questão número 7. Um candidato a deputado estadual foi ofendido por afirmação difamatória em órgão da imprensa escrita. Nesse caso, então nós estamos vendo aí, né, uma propaganda eleitoral através da imprensa escrita, né, jornal, né, ou revista. Então, uma ofensa a um determinado candidato. Neste momento, então, o candidato ofendido tem o chamado direito de resposta, tá bom? Esse direito de resposta, né, que ele vai ter naquele veículo de comunicação, tá, do mesmo tamanho, tá, em que foi realizada a ofensa, né? Então foram utilizadas 10 linhas, ele vai ter direito a 10 linhas, tá, naquele, né, veículo, né? Então o candidato que ofendeu vai, né, ter que custear aquela resposta naquele veículo utilizado para ofender, né, ao outro candidato. Então vamos ver as alternativas para então podermos responder a esta questão, né? Direito de resposta que está na Lei 9.504/97. Letra A. Deferido o pedido, a divulgação da resposta será feita em até o dobro do prazo para a veiculação da ofensa e a formulação do pedido de resposta. Letra B. O ofendido poderá pedir o direito de resposta à Justiça Eleitoral no prazo contado da veiculação da ofensa de 48 horas. Letra C. O ofendido poderá pedir o direito de resposta à Justiça Eleitoral no prazo contado da veiculação da ofensa de 24 horas. Letra D. Deferido o pedido, a divulgação da resposta se dará em regra em 5 dias após a decisão. Letra E. O ofendido poderá pedir o direito de resposta à Justiça Eleitoral no prazo contado da veiculação da ofensa de 72 horas. Artigo 58 da Lei 9.504/97. Vamos ver a resposta. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido político ou coligação atingidos, né, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Né? Está aí o parágrafo 1º, né, deste artigo 58 da Lei 9.504/97. O ofendido ou seu representante legal
poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa. O 3, 72 horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita, jornal ou revista. Então, esta é a resposta. Então, seria a letra E. O ofendido poderá pedir o direito de resposta à Justiça Eleitoral no prazo contado da veiculação da ofensa de 72 horas. Esta é a alternativa correta. Vamos agora para a questão número 8. Esta questão se refere à Lei 6.091/74, Lei de Transporte de Eleitores da Zona Rural, no dia da eleição. Então, nós temos aí a questão. Vamos lá. 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará pelo órgão competente o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecendo cópia aos partidos políticos. Poderão, dentre outros, oferecer reclamações em 3 dias contados da divulgação do quadro, desse quadro de veículos, ou embarcações que serão utilizadas para o transporte de eleitores na zona rural. Zona rural. Demais regiões é proibido, tá? Por exemplo, capital. Vamos ver então as alternativas. Letra A. Aos partidos políticos em número de 2, pelo menos. B. Qualquer eleitor individualmente. C. Os candidatos em número de 3, pelo menos. D de dado. Eleitores em número de 5, pelo menos. Letra E. Eleitores em número de 20, pelo menos, Então, esta lei, ela traz, essa possibilidade de colocação de transporte, pela Justiça Eleitoral para os eleitores votarem no dia da eleição. Então, a competência para requisitar veículos é da Justiça Eleitoral, mais precisamente do juiz eleitoral. Vamos lá, então, ver a resposta. Tá aí o artigo 4º da Lei 6.091/74. 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará, pelo órgão competente, o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos políticos. Então, o artigo 4º ele é bem claro, 15 dias antes do pleito, tá certo? E vai fornecer aos partidos políticos cópia, daquele quadro geral de percursos. Então, está aí a alternativa, Então, vamos ver. A letra A, aos partidos políticos, em número de 2, pelo menos, errado, Essa alternativa está incorreta. Qualquer eleitor, individualmente, também está incorreto. Letra C, os candidatos, em número de 3, pelo menos, também incorreto. Eleitores em número de 5, pelo menos, também incorreto. A letra E, alternativa E, eleitores em número de 20, pelo menos. Então, nós temos aí, tá certo? Esta resposta aí, parágrafo 2º, os partidos políticos, os candidatos ou eleitores em número de 20, pelo menos, poderão oferecer reclamações em 3 dias contados da divulgação do quadro. Então, tem que ter pelo menos 20 eleitores, ou 20 eleitores, ou 20 candidatos, ou partidos, para então reclamar ao juiz eleitoral, tá certo? Daquele roteiro, por exemplo, o juiz eleitoral divulgou um roteiro, para, por exemplo, apanhar os eleitores para no dia da eleição votar, isto na zona rural. E aí, por exemplo, candidatos ou eleitores resolveram, então, reclamar ao juiz daquele roteiro. Então, tem que ter pelo menos 20. Então, no mínimo, 20. Então, a alternativa correta desta questão número 8 é a letra E. Eleitores em número de 20, pelo menos, Podendo, então, naquele momento, haver uma reclamação. Então, esta é a resposta da questão número 8. É a letra E. Certo? Letra E.